Olá pessoal, eu sou a Ana, integrante do grupo PET Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas, e no vídeo de hoje eu trouxe um exercício de juros compostos para a gente resolver. Bora pro vídeo, galera! Bom, pessoal, o exercício que eu escolhi é do Enem de 2023 e ele diz o seguinte: uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra, ou seja, 1 mês e 2 meses após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar, de forma financiada, um produto cujo valor à vista é de R$ 1.500. Ele pede aqui para a gente utilizar 5,29 como aproximação para raiz quadrada de 28. E, por fim, ele pede para a gente calcular a taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento. E nos dá a alternativa A, 6,7%, alternativa B, 10%, alternativa C, 20%, alternativa D, 21,5% e alternativa E, 23,3%. A primeira etapa desse exercício é calcular o valor que o cliente vai pagar nesse produto, já que ele comprou de forma financiada. E, segundo o enunciado, se o cliente comprar dessa forma, vai aumentar em 20% o valor do produto. Então, calculando aqui, nós teremos 1.500 mais 20% de 1.500. Vou escrever já o 20% como 20 sobre 100, vezes o 1.500. Vou cortar esses zeros aqui para nossa multiplicação ficar mais fácil. E 20 vezes 15 dá 300. Então, isso vai ser igual a 1.500 mais 300, que é igual a 1.800. O cliente vai pagar o total, nessa forma financiada que ele fez, R$ 1.800 nesse produto. E nós também temos do enunciado que esse valor ele vai ser dividido em 3. Então, nós temos 3 parcelas de R$ 600 cada uma. Outra coisa que o enunciado nos informa é que a primeira parcela ela deve ser paga no ato da compra. Então, essa parcela aqui já foi paga, certo? E sobrou um total de 1.200 para o cliente pagar. Mas olha, pessoal, se teoricamente o produto custava R$ 1.500 e o cliente pagou a primeira parcela no ato da compra, ou seja, ali à vista, ele pagou esses R$ 600, então ele ficou com um saldo devedor de R$ 900. Mas, com os juros, na segunda e na terceira parcela, ele tem um saldo aí, ó, de R$ 1.200 para pagar. Então, a gente percebe que ele vai pagar R$ 300 de juros. E é exatamente isso que o exercício quer que a gente calcule, a taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento. Antes de resolver essa questão, nós temos que relembrar como que calcula os juros compostos. A gente sempre vai multiplicar o nosso capital por 1, mais a taxa de juros, tudo isso elevado ao tempo. Só que nessa questão, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? O normal de questões de juros compostos, que a gente está acostumado a ver, é o exercício te dá um capital e pergunta quanto que esse capital vai render daqui a alguns meses, certo? Com a taxinha de juros compostos, com o tempo e tudo mais. Só que aqui nós temos que ficar ligados em uma coisa. A gente já tem o valor das parcelas com a taxinha de juros aplicada, ó, no segundo mês e no terceiro mês. E a gente quer descobrir qual é essa taxa. Então,
qual que vai ser a jogada aqui? Vai ser voltar no tempo. Então, voltar esse daqui para o valor original na primeira parcela e voltar a terceira parcela lá para o valor original também. Bom, mas como que a gente faz isso? Volta esse valor da parcela com juro já aplicado ao valor inicial sem ter aplicado essa taxa de juros. Para isso, basta a gente dividir esse valor por 1 mais a taxinha de juros, tudo isso elevado ao tempo. Bom, pessoal, então eu vou ficar com isso daqui. R$600, que é o valor da segunda parcela, dividido por 1 mais a taxa de juros. Aqui o tempo, ele é de 1 mês, certo? Que essa segunda parcela ela só vai ser paga 30 dias após a compra. Então, eu nem coloquei aqui porque não vai alterar nada. Mas a última parcela, de R$600, que vai ser paga daqui a 60 dias após a compra. Então, vai ser dividido por 1 mais a taxa de juros, elevada ao tempo, que no caso aqui 60 dias dá 2 meses, correto? Tudo isso precisa ser igual a 900. Por quê? O primeiro R$600, a primeira parcela, ela foi paga no ato da compra, então o cliente ele pagou à vista. Com aquele nosso raciocínio do início, se for comparar com o preço original do produto, faltaria R$900 para esse cliente pagar. Mas com as taxas de juros, ele vai pagar R$1.200. Então, pessoal, quando eu pego a minha dívida, a minha parcela, e divido pela taxa de juros que já está embutida nela, eu deveria voltar ao valor original, ao valor correto que esse cliente deveria pagar, que são os R$900. Agora, basta a gente resolver essa equação do segundo grau. Mas, para facilitar as coisas, eu vou chamar esse 1 mais i, que é a taxa de juros, de x, certo? Só para ficar mais fácil e facilitar as continhas. Fazendo essa substituição, nós vamos obter 600 sobre x mais 600 sobre x quadrado igual a 900. E para facilitar um pouquinho as nossas contas e não trabalhar com números muito grandes, eu vou dividir ambos os lados dessa igualdade por 300. Então, dividindo o lado esquerdo, eu vou ter 2 sobre x mais 2 sobre x quadrado, e o lado direito, vou obter 3. Agora, eu vou tirar o MMC dessa equaçãozinha do segundo grau. Qual que é o MMC entre x e x quadrado? É o x quadrado. Então, x quadrado dividido por x dá x vezes 2, 2x, mais x quadrado dividido por x quadrado, 1, vezes 2, 2. Isso vai ser igual a x quadrado dividido por 1, x quadrado, vezes 3, 3x quadrado. Então, nós temos aqui que os denominadores são iguais, certo? Então, para essa igualdade ser válida, basta os nossos numeradores serem iguais. Então, vou reescrever isso daqui como 2x mais 2 igual a 3x quadrado. Eu vou reorganizar essa equação aqui para igualar a zero. Então, vou deixar o 3x quadrado desse lado, vou passar o 2x e o 2 para o outro lado. Lembrando que quando troca de lado, também troca o sinal. Agora, nós chegamos em 3x quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. E para resolver isso daqui, eu vou utilizar a fórmula quadrática, certo? Primeiro, eu vou calcular o delta disso daqui. O delta ele é dado pela formulinha b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Lembrando que o a é o termo que acompanha o x quadrado, o b, o termo que acompanha
o x, e o c é o termo que não tem nenhuma variável nele. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que b² menos 4 vezes a vezes c vai ser igual a menos 2² menos 4 vezes 3 vezes menos 2, e isso vai ser igual. Quanto que é menos 2 elevado ao quadrado? 4. Nós temos menos com menos aqui, então dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, temos 4 mais 24, que vai ser igual a 28. Agora, nós iremos utilizar a nossa fórmula quadrática, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, isso daqui a gente vai substituir pelos valores que a gente já encontrou, certo? O b vale menos 2, então temos que colocar o menos da forma vezes o menos 2, mais ou menos raiz de delta. O nosso delta a gente viu que dá 28. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 3. Beleza? Agora, vamos fazer essas continhas. Menos vezes menos 2 dá 2. Mais ou menos raiz de 28. Mas o enunciado, eles deu que é pra gente utilizar 5,29 como aproximação para a raiz de 28, certo? Sobre 2 vezes 3, que dá 6. Vamos fazer uma análise aqui. Se eu utilizar esse negativo aqui, eu vou ter 2 menos 5,29, que vai ser um número negativo, dividido por um número positivo. Então, eu vou ter que a minha taxa de juros vai ser negativa. E isso não existe, não faz sentido. Então, vamos desconsiderar esse menos aqui e calcular apenas para o positivo. Então, 2 mais 5,29, tudo isso dividido por 6. A gente que tem que 2 mais 5,29 é igual a 7,29 dividido por 6. E 7,29 dividido por 6 é exatamente 1,215. Então, o nosso x, ele vale 1,215. Bom, beleza, achamos o nosso x, mas lá no início da resolução dessa equação quadrática, a gente usou uma substituição, certo? Que 1 mais a taxa de juros é igual a x. E o que, na real, a gente está tentando encontrar? É essa taxinha mensal de juros, certo? Então, a gente achou o valor de x. Voltando na substituição, que é essa daqui, 1 mais a taxa de juros é igual a x, a gente vai substituir o valor de x aqui. Então, eu tenho que 1 mais a taxinha vai ser igual a 1,215. E eu vou isolar a taxinha aqui, então, vou passar 1 para o outro lado. Vou ter 1,215 menos 1, que é igual a 0,215. Como as nossas respostas estão todas em porcentagem, então, vou multiplicar 0,215 por 100, certo? Só andar 2 casas aqui para a direita, eu vou ter que a taxinha mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é igual a 21,5%, ou seja, a nossa alternativa D. É isso, pessoal. Nosso vídeo termina por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais que vai aparecer no finalzinho do vídeo.